Meus irmãos, que a paz e a luz do Divino Messias Jesus preencha nossos corações hoje, agora e para todo sempre. Mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus para realizarmos a leitura do Evangelho, explanarmos algo a respeito, para que a gente possa um pouco a cada semana refletir, sobre tudo, sobre os ensinamentos do Cristo, sobre o que está acontecendo no nosso planeta atualmente, né? E sabemos nos colocar diante desses acontecimentos, né? Qual o nosso papel dentro da sociedade, o nosso papel dentro do convívio familiar, né? No convívio com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, enfim. Qual é o nosso papel dentro da sociedade, né? Como um todo, tanto da humanidade. Então, é importante que a gente possa refletir sobre isso. O Evangelho, nada melhor do que o Evangelho, para que ele possa nos dar um discernimento, né? O Evangelho, ele nos dá uma compreensão, né, de como a gente deve proceder diante das dificuldades da vida, diante dos relacionamentos, seja no lar ou no ambiente de trabalho, no coletivo, enfim. De uma forma geral, como a gente deve saber lidar, né, com as dificuldades do cotidiano e quais são as nossas ações para que a gente não se arrependa depois, ou que a gente possa ir aprendendo, porque tudo é um aprendizado, né? A gente aprende até com os erros, aprendemos. Na verdade, as encarnações diversas são para isso, para que a gente possa ir corrigindo os erros, né, de diversas existências, né? E a cada encarnação a gente vai progredindo, na verdade? Então, vamos aqui fazer um sorteio da página, né, do Evangelho. Estou até precisando comprar outro, meu Evangelho está até sem capa. Mas é velhinho e assim, a explanação dele, a clareza que ele nos traz é muito bom, né? Então, vamos lá. Não acrediteis em todos os espíritos. Haverá falsos cristos e falsos profetas, capítulo 21. E ele diz, não acrediteis em todos os espíritos. Ele diz o seguinte, meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porque vários falsos profetas se ergueram no mundo. Quem diz isso é São João, na primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Não é? Por que João disse isso? Porque existem muitos espíritos, assim como no mundo físico, no mundo material, né? Assim o são no plano espiritual. Não é porque a gente desencarna e passa para uma outra dimensão que a gente instantaneamente se torna um espírito do bem, um espírito de luz, né? Então, por isso que ele diz, não acreditei em todos os espíritos. Aqui encarnado na Terra, a gente pode acreditar em todo mundo? Infelizmente não, né? A gente tem que estar sempre com um pezinho atrás, né? Preocupado, principalmente se a gente não conhece a pessoa, né? A gente tem que ter sempre um que a mais de atenção. A mesma coisa é no plano espiritual, a mesma coisa, né? O espírito que aqui era, que errava, que fazia coisa errada, que enganava, no plano espiritual ele vai proceder da mesma forma. Então a gente tem que estar atento a esses espíritos que vêm muitas das vezes dar uma comunicação, se passando por um espírito de luz, né? Um espírito que encarnado na Terra tinha um nome, né? Bem conceituado, né? Bem respeitado. Então às vezes ele vem lá e dá aquele nome para se fazer respeitado, mas ele está só querendo enganar para poder tirar vantagem, algum tipo de vantagem, né? Então a gente tem que estar sempre vigilante, principalmente no cotidiano. Isso eu estou citando a mesa mediúnica, né? Uma comunicação espiritual. Mas falo também no cotidiano, a gente tem que estar em oração sempre, orando, vigiando o pensamento, porque esses espíritos vão nos intuir, dependendo da tua faixa vibratória, esses espíritos vão estar nos acompanhando, nos intuindo alguns pensamentos. Então, por isso que é importante a vigilância e a oração, porque qual é a tua faixa vibratória? Né? Tua faixa vibratória, mais elevada ou menos elevada, vai dizer qual é o espírito que vai estar te acompanhando, te intuindo, né? E eu quero estar numa faixa vibratória mais elevada possível, para eu estar em sintonia com os espíritos mais elevados, né? E para que isso aconteça, eu tenho que estar no caminho do bem, no caminho do bem, do amor, da caridade, fazendo o que é certo, estando vigilante para não cair em tentação, como a oração do Pai Nosso nos fala, né?
Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, né? Porque é um esforço que você tem que ter para que essa sintonia com o espiritual se prevaleça, essa sintonia mais elevada. Claro que a gente não consegue estar 100% toda hora, né, numa vibração mais elevada. As atribulações da vida são a prova para isso, são um teste. Né? Como é que você lida com as adversidades? Como é que tu lida com a discussão no trabalho? Né? Com um pensamento diferente, com alguém que te questiona, como é que você lida com isso? Né? Aí isso vai muito para a questão do orgulho, né? Porque a pessoa mais orgulhosa, ela não aceita ser questionada, ela não aceita ser desafiada, né? Então, realmente, é um desafio. Viver encarnado na Terra é um grande desafio, né? Por isso que as missões de cada ser humano, elas são traçadas no plano espiritual, entendeu? Então, tem grandes missionários aí que estão ocultos, que não estão na mídia, não estão sendo divulgados, mas estão aí trabalhando, fazendo grandes trabalhos de divulgação do Evangelho do Cristo, seja independente de qual seja a religião, né? Porque você abraça aquela religião que você se sente melhor. O importante mesmo, na verdade, não é a religião, o importante mesmo é a caridade, é a tua ação, a tua atitude diante do outro, né? Por isso que Jesus pregou tanto, ama até o próximo, justamente porque quando você ama, você faz o que é certo, faz o que é justo, né? Mesmo que aquilo não lhe seja tão favorável, mas tem que fazer o que é justo, fazer o que é certo e não ir de encontro às coisas da vida porque isso te favorece, né? Eu tenho que ser justo em todas as situações, não é verdade? Então, continuando aqui para a gente ter mais uma ideia. Os fenômenos espíritas, longe de darem crédito aos falsos cristãos, ou melhor, desculpa, os fenômenos espíritas, longe de darem crédito aos falsos cristãos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vem, ao contrário, lhes dar um último golpe. Não peçais aos espíritos milagres nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz, como a física, a química, a astronomia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material. Ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, que, como suas primogênitas das ciências, não são menos leis naturais, em dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, destrói o que restava ainda no domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e seriam logo desmascarados. Aliás, assim como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita. Procurando a causa de certos fenômenos, ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la, mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros, né? Então, a doutrina espírita, ela não vem derrogar qualquer lei, né? Muito pelo contrário, ela vem mostrar os caminhos que devem ser seguidos aliado à ciência, às tecnologias, né? Tudo que a doutrina espírita traz reforçando tudo que Jesus nos trouxe, né? Bem antes, né, através de Moisés, quando Jesus diz, eu não vim derrogar as leis de Moisés, eu vim complementá-las com o amor. A doutrina espírita é a mesma coisa, né? Ela vem espalhar por todos os lugares, todos os cantos da terra, de forma mais clara, de forma mais direta, o que Jesus nos trouxe naquela época que a gente não tinha condições de compreender, né? Quando ele diz que João Batista, que Elias já tinha vindo, né? E que o povo não reconheceu, ele tratou como quiseram, que ele estava falando de João Batista, né? Quando ele fala da terra prometida e que muitos acham naquela época que era terra aqui, né? Que era uma terra onde se pudesse plantar, colher, era uma terra farta, mas a terra prometida é o novo mundo, né? É o mundo de regeneração, que é o mundo onde estaremos já vibrando na quinta dimensão, né? Sairemos da terceira dimensão ao qual estamos hoje,
estaremos vibrando na quinta dimensão, por isso que está havendo o exílio de muitos espíritos trevosos, estão sendo retirados da Terra, né, sendo encaminhados para planetas ao qual eles estejam vibrando, né, naquela densidade. Então, cada um vai estar onde pode estar de acordo com o seu nível de vibração fluídica e energética. Né? Essa transição planetária ela está acontecendo, né? Já está acontecendo, muitos espíritos já estão sendo exilados, estão sendo retirados da Terra e vão habitar outros orbes. Né? Um planeta ao qual já foi dito que é o planeta Quiron, né? É um planeta também governado por Jesus, Jesus administra esse planeta, é um planeta ainda primitivo, e muitos espíritos daqui estão indo encarnar lá. Né? Muitos espíritos estão indo encarnar em corpos primitivos. Né? Mas aí alguns vão dizer, mas não foi dito que a gente não retrocede? Né? Que a gente não volta, né? Numa série, se for comparar num colégio, você repete de ano, mas você não retrocede. Você não está na quinta série e volta para a quarta. Né? É a mesma coisa. Aqueles que estão sendo exilados estão indo para esse planeta Quiron, que é um planeta primitivo, mas o conhecimento que ele adquiriu, ele não perde. Né? Ele não perde. Então, ele vai ter uma vantagem em relação a outros seres mais densos, mais primitivos mesmo, né? Que vão habitar aquele orbe. Eles vão ter uma vantagem do conhecimento que eles adquiriram para ajudar no processo evolutivo do planeta. Né? E aí eles vão ter uma chance de renovação, de mudança de hábito, de mudança de instinto, né? Passando a ter a obrigação de buscar algo a mais para eles poderem evoluir. Né? Então, aqui na Terra, sim, né, estamos entrando num planeta de quinta geração, de quinta dimensão, que é um planeta de regeneração, né? Estamos saindo de um planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração, e isso aí se tem a necessidade que os habitantes aqui vibrem na quinta dimensão. Então, aqueles que fazem o mal, né, que roubam, que tiram a vida do outro, que enganam, né, esses políticos que estão aí lutando só pelos seus próprios interesses, que não se preocupam com o outro, com a população, todos esses, com certeza, não estarão mais habitando a Terra. Né? E esse momento, esse período está se passando porque Deus é Pai de todos os seus filhos, de todos aqueles mais perversos que possam existir. Deus é Pai e sempre dá uma oportunidade de um recomeço. Né? Por isso que está havendo essa transição gradativa, alguns tendo várias encarnações com a oportunidade de mudarem, de se renovarem, né? de fazerem diferente. Né? Todos têm uma nova oportunidade. Mas, infelizmente, ou felizmente para os que ficam, né? Não teremos mais na Terra essa densidade, essas energias deletérias. Então, existe uma limpeza sendo feita, né? Onde os espíritos de luz, espíritos de outros orbes estão vindo encarnar aqui para nos ajudar nessa transição, e esses espíritos mais trevosos estão sendo retirados, né? Estão desencarnando, alguns estão desencarnando, os que estão no plano espiritual, nas regiões umbralinas, né, está sendo feita uma limpeza, muitos espíritos estão sendo retirados, estão sendo convidados a se retirarem. Né? Por isso que a gente precisa ter nesse período agora mais momentos de oração, de leitura do Evangelho, de renovação mesmo, né? De mudança de hábito, de procurar evitar discussões, procurar evitar o ódio, o rancor, né? A raiva, tudo isso que te joga para vibrações mais baixas, né? Então, é preciso que a gente renove as esperanças, tenha fé, busque a oração, a conexão com o alto, independente de qual seja a tua religião. Eu estou aqui falando da doutrina espírita, porque todo o conhecimento que eu adquiri até hoje é através da doutrina espírita, da leitura dos livros, né? Buscar adquirir conhecimento através dos livros, leituras edificantes, né? Evitar comentários ou discussões, né, em que te tragam para um sentimento mais baixo, de vibração mais baixa, né, buscar, mesmo que aconteça isso, nesse momento em que você tem alguma discussão, algum desentendimento, buscar rapidamente sair daquela sintonia, né, porque esses espíritos que estão aí sendo retirados das regiões umbralinas, eles estão vindo para a crosta, as informações que a gente recebe, e muitos não estão aceitando, estão correndo, vindo para a crosta terrestre, então eles vão entrar nos lares em que não tiver a vigilância, né? Lares onde tenham muita perturbação, muita confusão, discussão. Esses lares atraem esses espíritos que vibram na negatividade.
Então, por isso que a orientação que é passada, orar e vigiar, orar todos os dias, leitura do Evangelho, né, fazer uma meditação, uma reflexão, leitura edificante, várias leituras edificantes, filmes, né, programação que seja edificante, né, nada de filmes de violência ou que te traga um aspecto sombrio, né, para dentro do teu lar. Então, buscar estar em sintonia com o alto, em oração, vibração elevada, para que você possa estar em sintonia com esse espírito de luz, com esses espíritos, com o teu anjo guardião, com o teu guia espiritual, entendeu? E é importante você passar isso adiante. Isso que você adquirir de conhecimento, também passar adiante. Né? Ter a precaução de ter reserva de alimento em casa, reserva de água. A gente não sabe o que, que está por vir. Na verdade, a gente até sabe, né, que esses 3 dias de escuridão que se fala que a Terra, a humanidade vai passar, então está próximo, né? É importante a gente ter essa consciência, estar mais em família, unido com a família, né? Para que a gente tenha uma chance maior de sair vitorioso de tudo isso, né? Tudo é passageiro e nós escolhemos passar por isso nesse período. Tá certo, meus irmãos? Eu queria finalizar com uma oração, eu não fiz no início, mas podemos finalizar com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino de amor e bondade, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixa, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Muita paz e muita luz.